O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eu vim para lançar fogo sobre a terra. E como gostaria que já estivesse aceso. Devo receber um batismo, e como estou ansioso até que isso se cumpra. Vós pensais que eu vim trazer a paz sobre a terra? Pelo contrário, eu vos digo, vim trazer divisão. Pois daqui em diante, numa família de 5 pessoas, 3 ficarão divididas contra 2, e 2 contra 3 ficarão divididos. O pai contra o filho, e o filho contra o pai. A mãe contra a filha, e a filha contra a mãe. A sogra contra a nora, e a nora contra a sogra. Palavra da salvação. Ó Senhor. Pode sentarem. Nós celebramos hoje a liturgia de amanhã, que é o 20º domingo do tempo comum. E essa liturgia desse dia de amanhã traz uns textos para gente grande. Para a gente entender, tem que ter uma explicação assim, bem simples. Daqui a pouquinho eu vou falar delas. Mas antes de falar desse evangelho que parece tão difícil quando a gente escuta, eu queria falar do evangelho dessa manhã, desse sábado. Quem teve a oportunidade de ler a leitura de hoje, o evangelho dessa manhã, fala quanto Jesus gosta das crianças. Jesus sempre colocava as crianças em volta dele, porque as crianças eram as preferidas de Jesus. Por que será que Jesus amava tanto as crianças? Por várias razões. Porque as crianças têm um coração puro. Às vezes, logo de criança ainda começa já a perder a pureza do coração por causa de certas coisas erradas que faz. E alguns contatos com adultos. Mas geralmente a criança tem um coração puro. Um coração limpo, sem pecados, sem manchas. E Jesus então pegava as crianças como exemplo e colocava em volta dele. Só que os discípulos de Jesus, que eram gente grande, ficavam incomodados com isso. Ah, para que Jesus fica trazendo essas crianças em volta? Elas perturbam muito. E Jesus ia dizer para os discípulos: as crianças vêm em primeiro lugar no reino dos céus. Se vocês não priorizarem as crianças, não tiverem um coração como criança, vocês não entram no céu. Isso valia naquele tempo, isso vale ainda hoje. Por isso, crianças, continue cultivando um coração bom. Não guardem rancor, raiva no coração, vocês são muito pequenos para isso. Essas coisas de gente grande, e gente grande que não se converteu. Porque gente grande que se converteu também não guarda isso. Gente grande que se converteu tem um coração igual de criança, um coração puro, diz Jesus no evangelho de hoje. Por isso ele vai dizer numa outra passagem bíblica: vinde a mim as criancinhas. E tem até um canto que fala isso, baseado nessa passagem bíblica. Então as crianças são prioridades para Jesus, justamente pela bondade, pela inocência. E porque a criança também é aquela que representa o futuro do mundo. Depois que nós, adultos, não estivermos mais aqui, vocês crescerão, serão adultos e irão continuar esse mundo, e virão outras crianças para que o mundo continue. Então a criança é a esperança do mundo, sempre. Agora, passando dessa leitura para as leituras desse domingo, que são leituras que eu dizia para gente grande entender, mas que eu vou tentar traduzir aqui de uma forma que vocês pequenos entendam. Primeira coisa que essa liturgia nos fala, que essas leituras que vocês ouviram nos falam, fala do amor de Deus. Deus ama todo mundo indistintamente. Ele deu prioridade para as crianças, mas Ele ama todo mundo. E na primeira leitura que nós ouvimos, nós vimos uma situação muito feia,
de alguém fazendo mal para uma outra pessoa. Um homem pega um inimigo dele e joga dentro de um poço. Isso é coisa muito feia de um ser humano fazer. Prejudicar os outros é uma coisa muito feia. Não se pode fazer, isso desagrada muito a Deus. Quando a gente prejudica uma outra pessoa, nós não estamos só prejudicando aquela pessoa, nós estamos prejudicando a Deus, porque Deus sofre cada vez que Ele vê um filho dele sofrendo por algum tipo de injustiça, por algum tipo de coisas que não são boas que acontecem nesse mundo. Então esse homem joga o outro dentro do poço, e no final da leitura nós vimos que Deus vai lá e resgata e tira aquele homem do poço e não o deixa morrer, devolve a vida para ele. E aí o salmo que nós recitamos responde isso: Deus nos tirou da cova da morte, Deus nos tira do sofrimento. Quando a gente confia plenamente em Deus, nós sabemos que em algum momento Ele vem em nosso socorro, e é tão bom a gente saber disso, que além dos nossos pais que nos protegem, nós temos um Deus que nos protege, muito mais do que nossos pais, porque Deus protege aonde os nossos pais não conseguem proteger-nos. Deus é aquele braço que alcança onde os braços dos nossos pais não nos alcançam. Então nessas horas é muito importante a gente saber, nessas horas não sempre, é muito importante nós saber que nós temos um Deus que nos ama. E aí eu lembro da segunda leitura que nós ouvimos, é um Deus que nos ama tanto, que Ele tinha um único filho. Os filhos sempre são a maior riqueza que os pais têm. Se alguém quer agredir os pais, agride seus filhos. Deus tinha um único filho, o unigênito. Essa palavra significa único. E Ele, por amor a nós, o que Ele fez? Lá do céu, Ele enviou o seu Filho nesse mundo, para que todos nós pudéssemos viver bem, sem sofrimento. Só que o que Ele fez? Para que a gente não tivesse sofrimento, o seu Filho único precisou reunir todos os sofrimentos do mundo, os maiores sofrimentos do mundo, para Ele, para que a gente não tivesse sofrimento nesse mundo. A gente não veio nesse mundo para sofrer, por isso que Deus socorre sempre quando a gente está sofrendo. O maior sofrimento está ali, ó. Aquele lá é o Filho de Deus, que nós ouvimos na segunda leitura. E Ele está daquele jeito ali, ó, crucificado, por nossa causa, porque Ele nos ama e nos quer que a gente não sofra mais, não tenha uma vida de sofrimento. E por que será que às vezes a gente busca tanto sofrimento? Quando a gente faz mal para alguém, sem perceber ou percebendo, a gente está buscando sofrimento. Nenhuma ação maléfica de mal para o outro é isenta de sofrimento. Só que isso a gente faz por causa que a gente tem maldade no coração. Mas não é isso que Ele quer. Quando a gente olha para a cruz, a gente vê que Ele fez aquilo ali para que a gente não sofresse mais. Então, crianças, na catequese, em casa, é sempre bom a gente ter uma cruz em casa, um crucifixo em casa, na parede, em algum lugar. Pais, sempre que vocês forem rezar com seus filhos, vá diante do crucificado. Ensine para eles que aquele sofrimento ali foi para que a gente não sofresse mais. E aí talvez as crianças vão perguntar, mas por que tem sofrimento ainda então? Porque ainda tem maldade no coração humano. A maioria dos sofrimentos que acontecem no mundo é por causa da maldade humana. Tem alguns sofrimentos que a gente não entende por quê, mas se a gente for procurar lá no fundo a gente vai encontrar um resquício de maldade humana que gerou aquele sofrimento. E aí a gente passa para o evangelho de hoje. Esse evangelho é confuso quando a gente olha num primeiro momento, porque ele fala de algumas coisas que até gente grande não entende. Eu fico imaginando criança. O texto vai dizendo assim: eu vim para lançar fogo sobre a terra. Ué,
será que Jesus veio para botar fogo no mundo? E ele vai dizer depois, olha, eu gostaria que quando eu chegasse, esse fogo as coisas já estivessem pegando fogo. O mundo já estivesse pegando fogo. O que será que ele quer dizer com isso? Sabe o que ele quer dizer com isso? Sabe qual que é a função do fogo? A função do fogo é purificar. Antigamente, e ainda hoje acontece muito na roça, quem já foi ao campo, vai ver que quando chega esse período do mês de agosto, que as coisas, os capins estão todos secos, o que o agricultor faz? Cautelosamente, ele coloca fogo naquele capim para queimar todo o capim. Ali tem pragas, ali tem erva daninha, tem um monte de coisa. Fica só cinza. Só que quando vem as primeiras chuvas, depois do mês de agosto, lava aquilo tudo e começa a brotar uma grama nova, um capim novo para o gado, uma planta nova. É uma forma de purificar a terra. Quando Jesus fala que ele veio para colocar fogo sobre a terra e já gostaria que tivesse aceso, ele está referindo a isso. Que ele quer destruir tudo aquilo que não é bom. As pragas que tem nesse mundo precisam ser destruídas. E só esse fogo divino vai conseguir destruir essas pragas. Só que ele gostaria de chegar aqui e nós já tivéssemos queimando essas coisas ruins da nossa vida e do nosso mundo. É por isso que ele usa essa expressão no início do Evangelho, que às vezes a gente não entende. Depois ele vai falar do batismo. Vocês já foram batizados. Bem pequeninos, vocês foram batizados, vocês não sabiam que vocês estavam recebendo. Jesus foi batizado de grande. E quando ele soube que ele ia ser batizado, ele ficou muito feliz. Ele não via a hora que chegava o dia do batismo dele. Batismo é dia de festa. E quando chegou o dia do batismo, ele ficou muito feliz. Ele disse, eu devo receber um batismo, e como que eu estou ansioso para que isso se cumpra, para que isso se aconteça. Sabe por quê? Porque com o batismo nós somos lavados dos nossos pecados. Jesus não tinha pecado e não precisava ser batizado. Mas quando ele estava no meio de nós, gente pecadora, ele não quis ser diferente. Quando ele veio e se tornou gente como a gente, ele não quis ser diferente. Ele falou, se eu quero que todo mundo se batize, lave dos seus pecados, eu vou dar o exemplo primeiro. Eu vou batizar para que todo mundo se batize. Então ele deu o exemplo para nós. Ele deu exemplo na cruz, ele deu exemplo no batismo, ele deu muitos exemplos. Quando vocês crescerem mais e conhecerem mais a Bíblia, vocês vão encontrar muitos exemplos de Jesus lá na Bíblia, que ele não precisava fazer, mas ele fez para que a gente fizesse igual. Lembra quando ele lavou os pés dos discípulos? Ele não precisava ter feito aquilo, mas ele disse para os discípulos que era catequese. Ele diz, eu estou fazendo isso, mesmo sendo mestre, Senhor, mesmo sendo filho de Deus, para vocês fazerem igual com seus irmãos. Lavar os pés uns dos outros significa cuidar uns dos outros. Eu estou cuidando de você como Deus, para que você cuide dos seus irmãos. Esse é o ensinamento de Jesus, e se vocês crescerem sem saber disso, é como se vocês não tivessem feito a catequese. Então ele vai ensinar isso para nós também nesse evangelho de hoje. Outra coisa que ele diz aqui que é muito polêmica, difícil de entender, ele vai dizer, vós pensais que eu vim trazer a paz sobre a terra? Será que Jesus não veio trazer a paz sobre a terra? Ele está nos questionando. E ele vai dizer, não, o contrário disso, eu vim trazer divisão. Por que será que Jesus está dizendo que não veio trazer a paz, mas trazer divisão? Tem muita coisa que a gente pensa que é paz e não é paz. É por isso que dentro da missa nós temos um momento que se chama o momento do abraço da paz.
Depois da pandemia, nós paramos de dar o abraço da paz, de se cumprimentar dentro da missa. Mas antes disso, a gente estendia a mão e dizia para o nosso irmão que estava do lado: a paz de Cristo. De Cristo, não é qualquer paz. Quando ele diz que não veio trazer a paz sobre a terra, ele está referindo a essa paz que a gente pensa que tem. Tem gente que pensa que ter paz é ficar de boca fechada, quietinho. Não é. Isso não é paz. Isso muitas vezes é ser conivente com aquilo que está errado. A paz verdadeira nasce quando a gente mostra as coisas erradas que estão acontecendo. E quando a gente mostra a coisa errada que está acontecendo, essa paz que a gente acredita que tem, vai desaparecer. Porque aí começam as divisões, as brigas, até dentro de casa. Quando seu pai, sua mãe chama a atenção de vocês, porque vocês estão fazendo alguma coisa errada, muitas vezes você não fica em paz, você fica às vezes até com raiva dos pais. Ah, meu pai, minha mãe não deixou fazer isso, não deixou aí tal lugar, não comprou tal coisa. E aí fica com aquele sentimento ruim no coração. Mas por que eles não deixaram fazer isso? Porque aquilo não é bom para vocês. Deus sabe o que é bom para nós. E quando Ele não faz nossa vontade, não é porque Ele não gosta de nós, é porque Ele sabe que aquilo não é bom para nós. Mas às vezes a gente se comporta com Deus como criança. Aqui eu estou falando para os adultos. A gente se comporta com Deus como criança que a gente não entende por que aquilo não deu certo. E assim a gente vai entendendo por que muitas vezes aquilo que a gente pensa que é paz não é paz. Para ter paz em casa, o pai e a mãe têm que fazer toda a vontade do filho, de vocês? Já imaginou que horror que seria? Se tudo que vocês quisessem, os pais de vocês fizessem, eles não iam criar anjinhos, não, eles iam criar uns monstrinhos. Porque depois vocês vão crescer e vai achar que todo mundo tem que ser como os pais de vocês. Fazer todas as suas vontades. Não é assim no mundo. Todo mundo não faz nossas vontades. Então por isso tem que começar a aprender em casa, a escutar não dos pais, porque no mundo, aí fora de dentro de casa, a gente vai escutar muitos nãos. E se em casa a gente só ouviu sim, nunca ouviu um não, no primeiro não que você escutar lá fora, você vai entrar em crise, você vai chorar, você vai sofrer, porque você não sabe lidar com não. Porque você nunca ouviu não dentro de casa. Então os nãos a gente começa a escutar dentro da nossa casa. Por isso, pais, não tenham medo de dizer não para os seus filhos, porque se vocês não colocarem parâmetros para eles, o mundo vai colocar de uma forma muito dolorosa. É em casa que a gente, com amor, com carinho, que a gente tem que dizer isso pode, isso não pode, isso você pode ter agora, isso você vai ter amanhã. Não pode fazer todas as vontades. É assim que Deus vai mostrando para nós essa paz que às vezes a gente não entende. Você vai chorar quando seu pai ou sua mãe não fizer a sua vontade. Você não vai ter paz no coração, mas depois você vai agradecer a eles porque eles disseram não para você. É isso que Jesus está dizendo nesse evangelho de hoje. Deu para entender um pouquinho esse evangelho tão difícil? Evangelho de gente grande, mas que eu tentei traduzir aqui para vocês pequenos. Espero que vocês tenham entendido alguma coisinha.